Bom, já deu para perceber no nosso último programa que a partir de agora nós teremos o Momento IASIG no programa no ar. Semanalmente a IASIG vai estar aqui dando dicas para você, falando um pouquinho de línguas, de idiomas, e é o momento iMoment da IASIG que você vai conferir agora. Oi gente, meu nome é Márcio, eu sou orientador pedagógico aqui do IASIG Ponta da Praia e a gente está dando continuidade a esse espaço IASIG dentro do programa da Fernanda, hoje falando com um pouquinho mais de detalhes sobre a metodologia do IASIG, né? A metodologia é uma das coisas mais importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente procura um curso de idiomas. E a abordagem comunicativa, que é a metodologia que o IASIG usa, surgiu lá no final dos anos 70, início dos anos 80, revolucionando o ensino de idiomas, vem sendo aperfeiçoada e trabalhada e ainda é muito usada e é a metodologia que a gente usa aqui. Como é que isso funciona na sala de aula? A gente acredita no ensino do inglês e do espanhol através do próprio idioma. Então a gente não recorre à tradução, as aulas são dadas em inglês ou em espanhol o tempo todo. Os professores eles vão plantar bananeira, vão usar a linguagem do corpo, vão usar figuras e flashcards para poder deixar a coisa o mais clara e o mais tranquila possível para os nossos alunos. E assim, aos pouquinhos, vocês vão aprendendo, se apropriando do vocabulário, da estrutura e, quando menos percebem, vocês estão usando e falando inglês e falando espanhol. É nisso que a gente acredita, tá? Importante também para a gente aqui no IASIG é a filosofia que o IASIG traz. Então a gente acredita no ensino do inglês e do espanhol como uma ferramenta para formar cidadãos do mundo. Então a gente, desde o início do nosso curso, dos 6 anos de idade que a gente trabalha com kids, a gente vai trabalhar com os temas transversais, a gente vai trabalhar com sustentabilidade, com cidadania, formando esses cidadãos para que eles sejam protagonistas da sociedade e do mundo globalizado que a gente está encontrando aí hoje, ok? E para isso o leque e a variedade de produtos é muito grande. A gente tem inglês desde os 6 anos de idade, espanhol a partir dos 11 anos de idade, inglês para negócios, espanhol para negócios, o curso online, a intercâmbio, é a única escola que tem então uma agência de intercâmbio dentro da própria escola. E as aulas são extremamente dinâmicas, voltadas para a conversação, focadas na produção oral do aluno, com o apoio da House of English, que é outro diferencial do IASIG. É um portal exclusivo que complementa as atividades que são feitas em sala de aula, levando para você a possibilidade de levar essa aula para a tua casa, para o teu trabalho e acessar a hora que você quiser, aprendendo mais, fixando o que você viu em sala e otimizando todo esse tempo e todo esse esforço teu aqui no nosso encontro presencial. Tá bom? Então é um leque muito grande de produto, é uma metodologia que vem constantemente sendo reciclada, reestudada, sendo colocada e testada em prática e graças a Deus assim, a gente tem um índice de satisfação muito grande dos nossos alunos, mais de 80%, 90% dos nossos alunos satisfeitos com a metodologia. Então quem testa, quem experimenta o IASIG, fica no IASIG, e isso pra gente é uma satisfação imensa. Então hoje a gente fica por aqui, a semana que vem a gente se encontra mais uma vez no iMoment, aqui no programa no ar da Fernanda Vanucci. Eu estou aqui na Odontoderma com a doutora Tatiana Chioro, que vai estar falando com a gente um pouquinho sobre dermatologia. Verão tá aí, né, Tatiana? Aí a gente, todo ano, né, tradicionalmente a gente vem aqui no começo do ano para falar para o pessoal de casa mesmo os cuidados que a gente tem que ter com a pele, os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde. E assim, às vezes o dermatologista acaba ficando um pouquinho esquecido, só vem na hora do desespero mesmo, né? Então eu queria primeiro começar falando com você que na nossa última entrevista do ano passado, as pessoas me param até hoje na rua, Tatiana, porque em determinado momento a gente estava falando sobre protetor solar e você falou de uma quantidade
para todos, absurda, de protetor que se tem que usar na praia. Vai quase um tubo de protetor solar por praia. As pessoas sabem, será que é isso mesmo? Então, eu queria agradecer mais uma vez você estar nos recebendo para falar de um assunto tão importante, né? Que as pessoas passam despercebido mesmo. E já começar te perguntando, vai quase um tubo mesmo de protetor por praia? Vai. Teria que ir, né? Esse é o certo. O que acontece? Normalmente, os estudos todos com o protetor solar mostram que a gente tem que usar 2 gramas por centímetro quadrado de pele. Isso significa aquilo que a gente está falando, uma xícara de protetor solar para um adulto. E a gente tem que reaplicar a cada 2 horas, quer dizer, um tubo de protetor para uma família é um dia de praia e olhe lá. Só que não é assim que as pessoas usam, a maioria não usa assim realmente. Então, como a gente já vai usar menos do que teria que usar, então, uma média, normalmente a gente usa meio grama por centímetro quadrado ao invés de 2 gramas, então o ideal é que a gente reaplique mais vezes, tome mais cuidado ainda. Mas o certo seria realmente ficar todo branco de protetor. Lambuzado. E os fatores, né? Porque eu lembro também que você chegou a falar que de um determinado número de fator para cima já não é tanto efeito, é mais um marketing até do que o próprio fator de proteção. Ele é um pouco maior, mas tem mesmo que ficar reaplicando. Qual é o fator assim ideal? Então é assim. O fator primeiro tem que ser de 15 para cima. Abaixo de 15 não protege nada. Tá? O 15 vai proteger uns 85%, mais ou menos. O 30, uns 93, 94. O 60, uns 94, 95. Então, realmente, a diferença do 15 para o 30 até que é significativa, do 30 para o 60, do 60 para o 100 é muito pequena. Mas isso a gente está falando do raio ultravioleta B. O FPS é um fator de proteção para o raio ultravioleta B. O que é o raio ultravioleta B? É um raio que ele vai mais superficialmente na pele. Então, é ele que vai deixar a pele vermelha, é ele que vai dar bolha, é ele que vai fazer a pele descascar e, normalmente, é ele que vai dar a maior parte dos cânceres de pele. Então, quando a gente está falando de proteção para o câncer de pele, realmente a diferença de um 30 para um 60 é muito pequena, tá? Vai depender também do veículo. Então, se eu estou usando um protetor solar bem oleoso, bem cremoso, aqueles mais antigos, bem grossos mesmo, que parecem uma pomada, ele vai ficar muito mais tempo na minha pele. Então, se eu estiver suando, se eu entrar na água, ele vai segurar mais tempo. Algumas pessoas chegam a usar hipogloss, né, no rosto. Que vai ter uma proteção. Não tão grande, porque ela só seria o filtro físico, mas teria uma proteção. Agora, protetores em gel, esses protetores mais líquidos, fluidinhos, spray, que agora está bastante na moda, esses protetores saem muito fácil com a água, com o suor, então eu tenho que reaplicar mais vezes, independente do fator de proteção, tá? Isso a gente estava falando, então, do UVB. Agora, por que, então, se a diferença é tão pequena, que existem protetores com fator 100, com fator... Porque existe um outro raio ultravioleta que maltrata a pele, que é o UVA. O UVA, ele é um raio mais profundo. É ele que vai deixar a pele bronzeada, é ele que vai dar mais aquele outro tipo de câncer de pele mais raro, que é o melanoma, é ele que vai estimular o melanoma. É ele que a gente tem nas câmaras de bronzeamento artificial. Então, quando a pessoa faz bronzeamento artificial, ela fica morena, mas não fica com bolha, não descasca, não fica vermelha, porque essas câmaras de bronzeamento só têm UVA. Qual o problema? O problema é que ela vai, além de bronzear, ela vai acabar tendo manchas na pele, então aquelas manchas inestéticas no rosto, sardas. Ela vai ter envelhecimento precoce, porque como ele vai incidir numa camada um pouco mais profunda, é onde a gente tem uma maior concentração de colágeno, então é onde o raio ultravioleta vai realmente levar as rugas, a flacidez da pele. Então, assim, o bronzeamento artificial, além de estimular o câncer de pele do tipo melanoma, ele dá envelhecimento precoce e manchas. Por isso que a Sociedade de Dermatologia é totalmente contra o bronzeamento artificial. Além disso, aonde a gente tem o UVA? Em todo lugar. O UVA tem aqui dentro do consultório, em qualquer lugar, mesmo ambiente fechado, com vidro, o UVA ultrapassa o vidro. Então, por mais que você esteja, de repente, horário de verão, 7 horas da noite, já está ficando mais escurinho, tudo isso.
Está dentro do ambiente fechado. Tem claridade? Não precisa de luz artificial? Se você desligar a luz artificial, vai continuar claro ali dentro? Entrou o VA. É pouquinho? É pouquinho. Só que esse pouquinho, 365 dias por ano, a nossa vida toda, é muito mais do que os dias que a gente foi à praia. Por isso que as manchas, o envelhecimento, as rugas, aparecem realmente mais no rosto, no colo, nas mãos, que são áreas que estão sempre realmente expostas. Né? Por isso que também nunca sair de casa sem protetor solar, mesmo no dia a dia, mesmo no inverno, mesmo em dia de chuva, mesmo em outro, às vezes, vou viajar para o exterior no inverno, neve é terrível, é pior. É a luminosidade? Exatamente, porque tudo vai ser refletido. A praia ainda, uma areia mais cinza ou uma piscina, você ainda não tem tanta reflexão assim. Na neve, é um sol em cima e outro embaixo. Então, você acaba tendo queimaduras horríveis. Então, tem que passar protetor sempre. Tá claro, tem que estar de protetor. Olha, então tiramos essa primeira dúvida. Agora vamos falar um pouquinho dessa coisa do câncer de pele, né? Que tem vários tipos. Você falou da praia, tudo, mas tem aquele tipo de câncer de pele que às vezes não é ocasional da praia, da exposição ao sol, mas sim das manchas, né? Das pintas que a gente tem no corpo e que a gente acaba não dando atenção, e isso pode virar um câncer, você estava me falando. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente classifica em 2 tipos de câncer de pele, o melanoma e o não melanoma. Por quê? Porque o melanoma mata, dá metástase, é muito grave. Os não melanoma, a gente consegue resultados muito bons, a gente tem tratamentos bem legais para eles. Então, assim, vamos começar falando do melanoma. O melanoma, ele vai corresponder a menos de 5% dos cânceres de pele. Então, ele é mais raro, tá? Mas, em compensação, como eu estava falando, ele é mais grave. Ele também tem, assim, a exposição solar, ela é um gatilho. Não precisa ter necessariamente exposição solar. Tanto que a gente tem melanoma, por exemplo, na região plantar, no pé. Então, é uma área que realmente não pega sol. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Mas a maior parte dos casos acontece em áreas expostas ao sol. Então, no homem, o mais comum é nas costas. Nas mulheres, o mais comum é nas pernas. Tá? Isso por causa da exposição solar. Como que vai aparecer um melanoma? O melanoma, normalmente, ele surge em cima de pintas. Pintas, às vezes, que a gente já tinha, inclusive pintas de nascença, que é o que normalmente não preocupa. Então, é o que a gente estava conversando antes, que eu falo, às vezes as pessoas chegam ao consultório muito preocupadas com coisas que não tem perigo nenhum. E, às vezes, elas chegam sem nenhuma preocupação, às vezes vêm no consultório por outro motivo, e, às vezes, tem um melanoma, ou tem um nevo atípico, que é um tipo de pinta que pode virar melanoma. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o ideal é que todas as pessoas em casa mesmo, todo mundo, pelo menos uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por mês, se possível, se olhar no espelho. Frente, costas, normalmente as pessoas não olham muito as costas, então tem que olhar as costas, as pernas, embaixo do pé, o couro cabeludo, se olhe. Porque às vezes você tem uma pinta que era pequena e ficou grande, era grande e ficou pequena, sangrou, coçou e você nem percebeu que isso aconteceu. Então é importante que a gente realmente olhe a nossa pele. Consulte um dermatologista, lógico que tem uma experiência maior para poder ver essas pintas e ver o que tem perigo e o que não tem perigo. Mas basicamente o que a gente tem que procurar numa pinta? Então você imagina uma pintinha e passa uma linha no meio dela. Quando ela é igualzinha dos 2 lados, ela é benigna. Se um lado é muito diferente do outro, um lado não casa com o outro, ela pode ser maligna. Isso é a regra do ABCDE. Então, o A seria da assimetria. O B são as bordas. Então, uma pinta que é toda retinha, toda certinha, normalmente é benigna. Uma pinta que é toda denteadinha, toda estreladinha, ela pode ser maligna. C é da cor. Então, assim, uma pinta só de uma cor, só marrom, só preta, vários tons de castanho, mas que ela seja uniforme, ótimo. Agora, uma pinta que tenha vários tons de castanho, que tenha branco no meio, que tenha vermelho no meio. Então, pintas multicoloridas podem ser malignas.
Depois o diâmetro. Então, o diâmetro de uma borrachinha de lápis, mais do que isso, pode ser maligna. E a evolução. Então, se essa pinta cresceu, mudou de cor, diminuiu, porque isso é uma coisa também que as pessoas, quando a pinta cresce, elas se preocupam. Quando ela diminui, elas não se preocupam. E o melanoma também pode fazer isso, ele pode regredir. Então, é uma pinta escura que começa a ficar com